Pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vim mostrar para vocês como eu tenho utilizado a minha Bíblia, a Bíblia que eu mais tenho colocado nos meus estudos, que é essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia da Purpose. Essa Bíblia aqui, ela tem o texto Almeida século 21, ó, tá vendo? Ela é da Purpose Papelaria. Eu tenho utilizado ela bastante. Aí eu queria compartilhar com vocês, eu vou fazer assim um apanhado geral de tudo que eu tenho feito nela. E eu finalizei o livro de Levítico. Aí eu queria falar um pouquinho sobre ele com vocês. É um livro que pouca gente lê ou que dá atenção a ele, às vezes lê passando batido. E eu vou estar iniciando a leitura do livro de Números, só que aí eu queria falar sobre o livro de Levítico, o que eu achei. E assim que eu finalizar o livro de Números, eu também falo com vocês sobre, mas se tiver algum estudo, alguma coisa interessante ao longo dos meus estudos, que eu não consigo esperar, eu venho aqui e gravo outro vídeo para vocês mostrando. Eu também já li outras coisas nessa Bíblia, mas eu queria estar mostrando principalmente o livro de Levítico. Aí eu queria mostrar para vocês um pouquinho do que eu já tenho feito. Eu já mostrei essa Bíblia aqui no canal algumas vezes. Quando ela chegou para mim, eu mostrei para vocês. E agora ela já está cheia de coisinhas. Cheia das coisinhas que eu tenho colocado. Algumas técnicas que eu aprendi também. Como colocar páginas na Bíblia, páginas cartão que são mais durinhas, de um jeito que não atrapalhe o desenvolvimento da Bíblia, vamos dizer, a maleabilidade da Bíblia. E eu queria mostrar isso para vocês também. Aí eu vou virar a câmera para mostrar para vocês como eu tenho utilizado ela e falar sobre alguns estudos que eu tenho colocado nela. Então, gente, vou mostrar aqui para vocês a minha Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela é da Purpose Papelaria. Eu já mostrei ela, mas só que ultimamente eu não tenho falado muito sobre ela, sobre a marca dela. Eu vou falar um pouquinho hoje. Ó, Purpose Papelaria. The Purpose Book. Eu gosto bastante dessa Bíblia aqui, ela veio num tom de verde escuro. Eu não vejo muitas Bíblias dessa tonalidade, aí eu achei bem interessante que ela ficou diferente, ficou diferenciada, mas ao mesmo tempo é uma cor assim, que não ficou uma cor estranha, sabe? Eu gostei da tonalidade dela e eu tenho gostado bastante. Ela tem outras cores, essa Bíblia aqui, ela tem uma marrom que é bem bonita, que é um tom um pouco de caramelo, e tem outras duas cores de capa dura. Eu acho muito bonitas as de capa dura, mas eu não acho prático para ser uma Bíblia de anotação, uma Bíblia que você quer tornar ela uma de estudo. Ela veio com dois fitilhos, ó. Essa aqui veio com dois fitilhos num tom de dourado. As outras já vêm com fitilho na cor da capa. Tipo azul, vem com fitilho azul. Só que, se eu não me engano, ela vem com dois tons de azul no fitilho, a de capa azul. É bonito também, só que como ela é de capa dura, eu não optei por essa daqui. E a marrom vem com fitilho marrom e tem uma de capa dura também que é tom de bege, vem com fitilho dourado. Aí a única que veio com fitilho diferente foi essa daqui, que eu gostei, sabe? Eu acho que destacou. E vou mostrar aqui pra vocês, ó. Isso daqui foi eu que fiz, que eu coloquei um monte de adesivo. Eu coloquei bastante adesivo. No dia que eu coloquei esses adesivos, eu mostrei pra vocês também. Tem aqui uma folhinha pra você colocar o seu nome. E eu também enchi de adesivo, tá vendo? Tem alguns que eu colei. Esse daqui foi colado. E tem alguns que eu... são adesivos, né? Autoadesivantes. Ela é bem bonita, essa Bíblia aqui. Tem um QR Code aqui pra você acessar o site. E tem aqui a ficha catalográfica dela com todas as informações. Ela usa o texto Almeida século 21. E tem todas as informações dos nomes de quem trabalhou nessa Bíblia. Estão de parabéns. Essa Bíblia me surpreendeu. Acho que não tem uma coisa negativa dessa Bíblia aqui. Eu demorei muito tempo para fazer a aquisição dessa Bíblia, porque eu tinha dúvidas. Mas me surpreendeu e muito. Aqui são as medidas dela. E tem essas três capas aqui, janela, que é a marrom, flores, que é a bege, de capa dura, e capa Novo Reino, que é a capa azul, de capa dura. E essa capa aqui, que ela foi lançada depois. Essa daqui foi lançada depois. Aí eles botaram mesmo o miolo das outras Bíblias. Tem aqui uma apresentação
da proposta dessa Bíblia. Tem até um versículo aqui bem bonito. E o sumário da Bíblia. Esse sumário aqui, ele é completo, mas ele tem aqui, ó, alguns destaques. Tem o Pentateuco, livros históricos, e nessas marcações aqui você vai encontrar alguns estudos falando sobre o Pentateuco. Aí é bem legal. Aqui falando sobre a Almeida século XXI, o texto. Esse texto aqui, ele também foi feito pelo Russell Shedd, PhD. Muitas pessoas não sabem disso. Foi o Russell Shedd que foi responsável pela Bíblia Shedd, que ganhou o nome dele, né? Ó, tem aqui o guia da Purpose, como você utilizar ela. Tem, isso daqui foi um adesivo que eu coloquei. Ela mostra, ela explica como você utilizar. Isso aqui falando sobre a capa do livro. Dando sugestões de como utilizar da melhor forma possível. Eu achei isso aqui bem legal. Só fica tão bonitinho, né? Eu coloquei. Te dá outras sugestões. Eu gostei muito dessa Bíblia aqui, da proposta dela. Aqui eu escrevi algumas coisas. Ele te dá sugestão para você escrever. Minha letra ficou enorme aqui. Ó, depois eu reduzi o tamanho da letra. Eu vi assim que eu escrevi, mas como eu escrevi de caneta, uma caneta dourada. Aí não tinha o que fazer, né? Mas aí foi bom para eu pensar sobre, né? Ó, tem aqui um planner de sua leitura personalizada. Aí eu estou escrevendo aqui os livros que eu já li. Eu li entre setembro e outubro Eclesiastes e Levítico completo nessa Bíblia. Fiz o estudo, aí eu marquei aqui. E a minha intenção é ler entre outubro e novembro o livro de Números e Deuteronômios. E depois, em dezembro, eu tenho intenção de ler Josué e Juízes. Para quando começar o ano de 2026, eu começar a leitura cronológica nessa Bíblia aqui, que vai voltar para Gênesis e depois vai ler a sequência cronológica. Ó, aqui já está marcado o que eu já li nessa Bíblia. Eu não li só esses 2 livros, mas livro, assim, no total, foi só esses 2, completo, nessa Bíblia. Ó, isso daqui foi tudo que eu coloquei, é adesivo 3D. Eu enchi de coisinhas. Tem adesivos também, cartãozinho que eu colei. Ó, essa daqui é um plano de leitura de 365 dias, que eu acho interessante, mas eu vi que não é a minha praia. Eu gosto de ler um capítulo por dia, ou eu posso até ler mais. Mas eu leio quando eu tenho disponibilidade. Eu acho que o mais interessante é você ler 1 a 2 capítulos por dia e você fazer um estudo mais aprofundado. Que é a sugestão da leitura cronológica, que vai começar aqui em Gênesis. Aí aqui ele te fala para você ler 2 capítulos, depois você lê 1. Sempre assim, 1 capítulo por dia, às vezes 2, mas sempre desse jeito. Aí quando chegar aqui em Gênesis 10, ele me fala para ler Gênesis 11 e depois Jó capítulo 1. Aí depois de Gênesis 11, eu vou ler todo o livro de Jó. Vamos ver até onde vai. Depois eu volto em Gênesis 12. Aí eu vou lendo cronologicamente. Aí eu tô querendo fazer isso daqui. Eu já li o livro de Gênesis várias vezes. Recentemente eu tinha lido ele todinho na Bíblia NA, Gênesis e Êxodo. E quando eu fui continuar no livro de Levítico, essa Bíblia aqui já estava comigo. Aí eu li o livro de Levítico nessa Bíblia. Confesso que eu gostei mais da experiência dessa versão aqui, Almeida século XXI. E eu vou dar continuidade. Depois eu vou voltar em Gênesis e Êxodo, porque eu quero botar os estudos aqui, quero colocar estudos aqui. Ó, tem todas essas folhas, essa proposta de leitura cronológica é de 3 anos. Eu não sei se eu vou levar esse tempo todo, mas ou mais que isso, né? Ó, coloquei adesivo aqui, ó. Eu gostei bastante desses adesivos. Mas vamos ver, né, quanto tempo que eu vou levar. Ó, eu coloquei abas nessa Bíblia também. Abas, tá vendo? De marcação dos livros e abas por temáticas. Inclusive eu coloquei mais 2 abas aqui que estão de cores diferentes. Depois eu vou falar sobre elas com vocês. Ó, aqui tem o Pentateuco, a introdução, como eu falei com vocês, ao tema do Pentateuco, que tem a marcaçãozinha aqui. E depois começa o livro. Não tem introdução ao livro. A introdução do livro eu tenho que fazer. Não é tipo assim, não vem pronta. Ó, tem aqui, eu já fiz a introdução de Gênesis. Se eu quiser escrever mais, eu posso escrever aqui na lateral ou adicionar uma página. Mas aí eu inicialmente escrevi isso daqui. E tem os livros da Bíblia.
Eu não coloquei estudos aqui no começo, porque, como eu falei com vocês, eu já pulei para o livro de Levítico. Mas algumas coisas eu já estou anotando, porque eu estou esbarrando com estudos que têm relação com alguma parte de Gênesis. Então eu venho aqui e faço anotação. Ó, eu fiz aqui, ó. Esse aqui adesivo foi meu filho que pediu para eu colocar e eu comprei para ele, ele me deu. Ó, eu já estou escrevendo algumas coisas aqui, inclusive já escrevi aqui, ó, tá vendo? Coloquei uma paginazinha adicional, que esse estudo aqui é só referente ao momento aqui. Aí eu não quis comprometer todo o texto, todos os espaços. Aí eu coloquei uma paginazinha adicional. Esse daqui eu coloquei com cola branca. E eu coloquei mais estudos, deixa eu ver aqui. Eu acho que é aqui mesmo, ó, no livro, no capítulo 38 de Gênesis ainda. Ó, eu escrevi algumas observações aqui e eu coloquei uma questão teológica aqui nesse texto. Ó, parte eu escrevi de caneta, parte eu escrevi de lapiseira. Olha como fica do outro lado. Fica uma sombra, mas não mancha, tá vendo? A caneta fica uma sombra um pouco maior do que a lapiseira. Mas na hora que você vai ler, a caneta fica melhor para você ler, sabe? Mesmo que tem do outro lado. E se você separar, ó, não dá para ver quase nada. Aí só dá uma sombra maior quando você encosta. É bem interessante observar isso. E alguma outra coisa, nota que eu coloquei, agora eu não lembro, mas depois eu mostro para vocês. Eu fiz uma partezinha na introdução de Êxodo, mas no livro de Êxodo eu acho que eu não coloquei nada ainda não. Eu estava olhando aqui antes de começar a gravar. Eu vou deixar para colocar depois ou quando acontecer a mesma coisa que aconteceu do livro de Gênesis. Eu fiz aqui o livro de Levítico, como eu falei com vocês, todinho. Ó, eu fiz a introdução do livro de Levítico, mas eu nem finalizei a introdução, porque eu queria ler o livro para colocar a introdução completinha. E comecei os estudos de Levítico. Eu gostei bastante de fazer esse estudo. Eu confesso que no começo eu estava sem jeito de como fazer, eu estava sem assim, como eu vou fazer esse estudo? Eu estava sem ideia de como fazer esse estudo. Aí eu vi algumas pregações falando sobre o livro de Levítico e comecei a ler. Consultei também muitas bíblias de estudo, sabe, prestando atenção no que a palavra de Deus estava me dizendo. Me surpreendeu e muito essa leitura do livro de Levítico. Sabe, tem muita parte assim que a gente acha maçante, que fala sobre a forma do ritual, mas tem muita parte assim que, se a gente não der atenção, passa batido. Partes muito importantes da própria palavra de Deus mesmo, falando sobre o ser humano, falando sobre como Deus nos vê. E Deus, ele sabe quem nós somos, sabe? Por isso que ele, muitas das vezes, exigia muitas coisas em suas leis. Ó, tem aqui eu escrevi de caneta marrom. Ó, aí eu fui colocando adesivos, que eu tinha depois comprado adesivos, e tem alguns que são transparentes. Com fundo, tá vendo? Aí mesmo que eu coloquei, ó, dá pra ver o que estava escrito embaixo. Eu achei bem interessante essa ideia de usar adesivos transparentes. E eu marco também com marca-texto. Tem um aqui que é cinza, é bem clarinho. Aí o outro é mais escuro. Mas quando você vira do outro lado, não dá pra ver os marca-texto. Então eu tenho marcado a minha Bíblia, né? Deixa eu voltar aqui. Tá vendo? Aqui eu escrevi com a caneta preta. Às vezes eu não escrevo quase nada, mas às vezes eu escrevo bastante. Aqui eu escrevi com uma caneta laranja. Deixa eu mostrar um pouquinho mais para vocês. Esse estudo aqui, ó, é uma questão teológica também, falando sobre a lepra. Sobre a questão da lepra no livro de Levítico, eu achei muito interessante. Que quando a pessoa ela era contagiada pela lepra, e a lepra aqui, ela abrange vários tipos de doença de pele, não só a lepra que a gente conhece hoje em dia. Aqui. A palavra hebraica refere-se a diversas infecções de pele, além da lepra. A palavra lepra em hebraico abrangia várias doenças de pele, não só a lepra. Mas a questão aqui é que quando uma pessoa ela tinha lepra, ela era vista como impura e tinha que passar por vários procedimentos, tinha que se distanciar do povo, tinha várias questões envolvidas. Só que eu achei muito curioso aqui que eu fui lendo o texto, quando a pessoa estava tomada completamente pela lepra e todo o seu corpo estava branco porque ele estava, vamos dizer, contaminado pela lepra de forma completa e total.
ela era vista como pura. Aí eu fiquei assim, mas como assim? A lepra não era algo impuro? Por que ela era vista como pura se a lepra lhe colocava numa posição de impureza? Aí tem uma questão teológica sobre esse assunto. Aí eu escrevi todo esse assunto aqui, eu escrevi. E também finalizei aqui, mas aqui é falando sobre isso, mas é só um a mais. Então eu achei bem interessante essa questão. Ó, tem outras questões envolvidas ainda, tem falando sobre a lepra, ó, significado teológico. Aí quando tem alguma posição teológica sobre o texto, eu escrevo, eu anoto, e também outros estudos, mas eu gosto muito de colocar desse jeito nessa Bíblia aqui. Ó, quando é uma questão mais aplicação pessoal, eu também estou colocando aplicação pessoal. Ou quando é um estudo, assim, focado no versículo, sabe? Aí eu estou fazendo essas anotações. Essa página aqui é referente só a um versículo. Isso aqui é uma aplicação pessoal, um entendimento do texto sobre um versículo. Aí eu escrevi bastante, mas aí eu coloquei nessa página, ó, que é a reflexão sobre Levítico 19, versículo 2. Escrevi aqui, ó, eu coloquei com cola, tá vendo? Aí ela fica direitinho, mas ela fica às vezes levantando, ó, voltando, ó. Por causa da posição da Bíblia e porque ela ficou bem no vinco. Aí depois eu vou mostrar para vocês outro método que eu descobri. Aqui também eu adicionei, só que aqui foram 3 ou 4 versículos. Foram 3 versículos aqui. Também é um entendimento do texto e uma aplicação pessoal, uma reflexão sobre o que esses versículos me fizeram pensar. Eu acho que pega o finalzinho aqui, tá vendo? Aí eu escrevi aqui. E também tem uma questão teológica nesse texto, mas num ponto de vista específico. E fui até aqui, e aqui eu coloquei adesivos. E o estudo normal da Bíblia, tá vendo? Tem o estudo normal e tem sempre um a mais, assim, quando precisa se ter, né? Aí aqui, por exemplo, eu não coloquei nada, ó. Não coloquei nada aqui, eu acho que aqui também eu não coloquei muita coisa. Mas aí às vezes eu não escrevo. Ó, eu escrevi só aqui no cantinho. Eu só escrevo quando se faz necessário. Aqui também eu não escrevi nada. Quando eu vejo assim que há coisas para colocar. Igual aqui eu escrevi bem pouquinho. Aqui é falando sobre Jesus, por isso que eu coloquei esse adesivo aqui, ó, para eu lembrar. E eu fui fazendo assim, todo o livro de Levítico, mas eu estudei ele todinho. E aqui eu achei interessante, é a primeira marcação que eu coloquei de rosa, porque o capítulo 26 e o capítulo 28 de Deuteronômios, eles são citados em várias passagens, em várias profecias que foram lançadas nos livros proféticos. Estão ecoando Levítico 26 e Deuteronômios 28. Então eu quis deixar isso registrado aqui, marcado. Eu anotei o estudo, mas todas as vezes que eu ver uma profecia que tem conexão, eu vou dar uma olhada. Aí aqui fica marcado, fica fácil de eu voltar. E eu coloquei aqui mais coisas. Ó. Aí todo esse capítulo está marcado de marca-texto. E eu finalizei aqui no capítulo 27. Eu marquei aqui também que eu achei uma coisa interessante aqui, falando sobre, relacionando com a história de Jefté, que está lá no livro de Juízes. E eu já coloquei a introdução do livro de Números. Ó, aqui o livro de Números eu já escrevi a introdução. Que o livro de Números, na verdade, em hebraico significa no deserto. Tá vendo? Aí eu escrevi aqui e fiz uma ilustração, que eu também coloquei essa ilustração aqui, ó. Tá vendo? Aí eu ainda vou começar o estudo, mas eu já li o capítulo 1, capítulo 2. Aí o que eu fiz? Para eu entender melhor, eu fui em outra versão também. Mas antes de escrever aqui, sabe? Eu tô indo devagarzinho com o livro de Números, eu começo assim, depois eu vou embora. Aí eu queria mostrar para vocês algumas coisinhas que eu tenho colocado nessa Bíblia, fora esses estudos. Ó, aqui a marcação do livro de Deuteronômios, que tá aqui no capítulo 28. Aí quando eu chegar aqui, eu vou fazer dessa parte. Eu não pulei já para cá, eu deixei porque ele tá na sequência do que eu vou ler. Que eu vou ler Números agora e na sequência Deuteronômios.
E tem aqui o livro de Josué. Não coloquei nada, nenhum estudo aqui ainda. Só adesivos mesmo. Porque aqui, ó, tinha o versículo exatamente do versículo que eu acho que é o versículo-chave de Josué. Do livro de Josué, eu marquei aqui com o próprio adesivo. Tem aqui, no livro de Juízes, eu fiz um estudo que eu até mostrei para vocês, que foi o finalzinho do capítulo 8 e o capítulo 9 de Juízes. Tá vendo? Que o capítulo 10 está aqui. Eu li antes, mas eu só fiz anotações mesmo referente. Eu li desde o capítulo 6, mas os estudos mesmo foram mais desses 2 capítulos. E eu sempre estou colocando adesivos, né? Porque isso daí eu gosto de fazer. Aí no livro de Ruth aqui, ó, eu fiz uma introdução ao livro de Ruth. Tá vendo? Desse jeito aqui. Eu não escrevi ainda, eu vou escrever. E eu coloquei aqui com o adesivo. O adesivo eu coloquei aqui direto na página. Eu gostei do jeito que ficou, mas depois eu fiz de um jeito que ficou melhor. Ó, e eu coloquei aqui alguma coisinha escrita. Eu posso escrever aqui direto, mas eu prefiro escrever no papel para destacar mais, que essa página aqui tem muita ilustração. Mas ó, ficou bem bonitinho. Eu tinha colocado isso aqui também, mas eu acho que eu já tinha mostrado para vocês. E aqui, ó, do livro de... Deixa eu ver aqui. Finalzinho do livro de 2 Samuel, eu já fiz um estudo sobre o último capítulo, porque esse estudo aqui teve conexão com o outro, por isso que eu fiz. Ó, eu escrevi aqui direto na Bíblia, coloquei só adesivos ali, tá vendo? E fiz conexão com outros estudos. Deixa eu lá mostrar para vocês. Por aqui no meio eu acho que não tem nada. É lá no livro de 1 Crônicas. Ó, deixa eu mostrar com vocês. Aqui é o capítulo 21. É do versículo 15. Aí esse daqui eu já coloquei no método novo. Esse daqui é um papel cartão. Ó, eu coloquei ele no Durex, mas eu deixei um espaço sobrando. Tá vendo? Aí ele tá grudado só lá no vinco. Mas ele vira igual que fosse uma página de Bíblia. Ele não fica voltando. Tá vendo? Eu escrevi nele aqui o estudo. E eu não escrevi direto na Bíblia, porque esse estudo é só sobre um versículo. E a mesma coisa eu fiz aqui. Em Crônicas 27. Aqui pega também... Aqui no caso pegam 2 versículos. Ó, tem conexão com os outros 2 estudos, como eu falei com vocês. E eu fiz do mesmo jeito, o mesmo método. Ó, eu fiz isso também no livro de Provérbios. Deixa eu mostrar para vocês lá na frente. Aqui. Aqui foi no finalzinho, ó. Aqui dá pra ver melhor, tá vendo? Tem coisa escrito aqui. Ó. É escrito nessa página. Aí quando eu viro, ó, é porque a página tá com uma fita durex sobrando. Eu colei uma fita na outra, deixando uma pontinha sobrando. Aí quando eu colei, fixou bem. E o próprio durex também foi colado nesse papel cartão. Aqui é sobre a mulher virtuosa, que eu tô preparando essa página aqui para fazer um estudo bem grande aqui. E eu também já li o livro de Eclesiastes, mas esse livro aqui eu já tinha mostrado para vocês. Ó, aqui eu já tinha adicionado estudo, adicionei mais uma página. E essas aqui eu coloquei com cola branca mesmo. Só que aí eu tô fazendo isso com durex, tô testando. Ó, aqui eu coloquei uma página bem fininha no livro de Isaías, ó, que dá até para ver o fundo, mas quando eu for escrever nela vai dar para ver o texto. E basicamente é isso. Outras coisas que eu já tinha colocado aqui, eu acho que eu já tinha mostrado para vocês. Deixa eu dar um pulo aqui para frente. Ó, no livro de 1 Coríntios. E também tem aqui no livro de João, no finalzinho do livro de João. Ó, eu tô decorando essa página aqui no finalzinho do livro de João, que fala sobre o encontro de Jesus com Pedro, sobre aquela conversa que eles tiveram. E eu adicionei essa página aqui também, que também foi com o método do Durex. E olha só o que eu fiz. Ó, essa página fica bem grande. Tá vendo como é que ela ficou? Eu consigo ler, mas aí depois eu fecho. E ela fica pequenininha aqui. E não me atrapalha, tá vendo?
Fica um volumezinho aqui, mas nada demais. E como ela tá só fininha aqui no Durex, ela não engrossa o miolo. Ela só fica um volumezinho aqui, como se eu tivesse com um marca-texto aqui na Bíblia. Eu também coloquei algumas coisinhas lá no livro de... Deixa eu ver aqui. Acho que foi Romanos. Deixa eu voltar aqui. Eu coloquei um adesivo aqui no livro de Romanos. Eu queria mostrar para vocês. Aqui, ó, eu coloquei essa página adicional, que é da cor da Bíblia. São duas. E aqui eu coloquei um adesivo aqui no meio. Tá vendo? Aqui eu já tinha escrito. Eu coloquei esse adesivo. Aí eu vou escrever mais coisas. E ela é da cor da Bíblia. Tem como fazer desse jeito aqui também, mas às vezes eu gosto de usar bastante colorido. Aqui eu usei um cartãozinho também, mas só que ele é menorzinho, ó. E outras coisas, ó, aqui eu já escrevi direto na Bíblia. Eu coloquei mapas adicionais nessa Bíblia também, isso daqui eu também mostrei para vocês. Colocado, né? Não mostrei colocando. Eu também usei Durex para colocar esses mapas. Ó, coloquei bastante mapas, que essa Bíblia aqui não tinha vindo com mapas. Aí eu coloquei os mapas nela e eu gostei bastante do resultado. E quando eu quiser, eu não preciso ficar sempre olhando Bíblias de estudo. É claro que eu vou continuar consultando, mas quando eu tiver com essa Bíblia aqui, eu já vou ter todos esses materiais na minha disposição. E os estudos que eu coloco nela, né? Eu estou buscando escrever nela mais estudos aprofundados mesmo, para ela ser a minha própria Bíblia de estudo. Então, gente, mas basicamente é isso. Só queria mostrar para vocês o que eu estou fazendo com ela, como eu tenho utilizado a minha Bíblia. E no próximo vídeo eu vou tentar ler para vocês algum dos estudos que eu tenho feito, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.